Ô, Caio, que lugar o diabo tem nas preocupações da sua vida, Caio Fábio? Da minha? Que lugar que o diabo tem? Essa pergunta é dirigida a mim? Pessoal, pergunta para você, na Braulio, tua deixa vida. eu te dizer. Eu até trato do tema diabo quando alguém me faz essa pergunta, porque eu respeito o que a pessoa ainda possa pensar sobre Deus e o diabo na Terra do Sol. E então, como anteontem eu falei do assunto, ontem me perguntaram de novo. Aí, por que eu falei explicitamente de diabo, possessão, opressão, sujeição? Só porque a pessoa que me perguntou tinha isso na mente dela. E eu estava falando para ela. Então, para ela, o diabo existe ainda todo dia. Para ela, o diabo ainda é um tema a ser considerado. Para ela, o diabo ainda é uma questão. Ou, quem sabe, para alguns, o diabo ainda é até uma ameaça. Mas, para mim, olha, deixei o diabo para trás há muitos anos. Muitos anos, anos e anos e anos e anos, que eu sozinho, sem que ninguém me pergunte nada, sem que ninguém toque no assunto, faz anos que o diabo não tem nenhum pensamento meu. Sim. No meu mundo, o diabo não existe. Ele não tem nenhum lugar no meu mundo. Não tem lugar na minha cama, não tem lugar na minha mesa, não tem lugar na minha despensa, não tem lugar nas minhas doenças, não tem lugar nas lutas dos meus filhos, não tem lugar. Em Cristo Jesus, o diabo pode se vestir de Carmen Miranda. Eita! Mas para mim ele não tem lugar. Não há espaço para diabo algum na minha mente. Eu estou preocupado muito mais com solidariedade humana, tentar ver como é que eu ajudo alguém. E, por exemplo, eu estou aqui pregando. Eu não estou lá num lixão, expulsando urubu. Eu estou aqui pregando, eu não estou numa favela, como eu já estive em muitos outros tempos da minha vida, lidando com pessoas. Não, eu estou aqui dentro da minha biblioteca em casa, na pandemia. Já não sou mais garoto, já estou a caminho de ficar cada dia mais idoso na direção da casa eterna. Mas eu estou aqui servindo milhares, olha aí em volta, em todas as redes sociais, ao vivo, para não falar no que vai acontecer depois, que é muito maior ainda, muito mais gente assiste depois do que até na hora. E todo mundo vem me dizendo, meu Deus, eu fui salvo do suicídio, da depressão, do pânico, da angústia, da culpa, do medo. Fui salva do diabo que me perseguia como um pânico herdado. Para mim, o diabo se transformou só num tema, num tópico de pânicos herdados na religião, especialmente nos ambientes religiosos que não conseguem sobreviver sem a ajuda do diabo. Tem que ter um diabo que é anunciado mais do que Deus, mais do que Jesus, para as pessoas irem para casa com o diabo na cabeça, verem o diabo atrás do armário, atrás, embaixo da cama, em todos os lugares. Ou seja, o diabo só existe para mim quando alguém me traz o tema e eu enfio a mão tentando ajudar a pessoa a pensar na vida com categorias não diabólicas. Como ultimamente foi aquele caso da menina que perguntou se o diabo ou os demônios liam o pensamento. Foi ontem. Eu falei, não, anteontem. Eu falei, não, minha filha, não precisa, até eu sei. Máquinas saberão, deixa isso para lá. Agora, se o diabo é como se diz que o diabo é, ele saberá naturalmente o que você pensa, mas e daí? E daí? Se eu ando com algum capacete da salvação, se eu ando sem medo,
justificado mediante a fé, tendo paz com Deus. É esse o meu capacete, essa é a minha couraça de justiça, esse é o meu escudo da fé, essa é a minha espada do Espírito, essa é a minha preparação do Evangelho da Paz, esse é o meu cingir-me com a verdade. Então não tem lugar para diabo em mim. Pode jogar as setas que queira, ele está trabalhando sozinho, eu não dou nem audiência. Dentro de mim, meu amigo, não tem esse levantamento estatístico para ver com quanto que o diabo está hoje, porque na cruz ele foi reduzido a nada, não é isso que Jesus disse? Aquele que se jogar contra essa pedra maravilhosa, contra essa pedra de esquina, que é Cristo Jesus, se reduzirá a pedaços, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. É por isso que Pedro diz que Jesus foi e pregou no Tártaros aos espíritos em prisão e proclamou, gritou a vitória do Evangelho no coração do inferno. Então, se Jesus já gritou a vitória do Evangelho no coração do inferno, que tempo tenho eu a dar a diabo e que assunto tenho eu com Satanás? Como diz João no Apocalipse, é um negócio perigoso. Esses que ficam querendo conhecer, o Paulo é que diz, na segunda epístola aos Coríntios, querendo conhecer as coisas profundas de Satanás. Nós não, eu não. No meu mundo, o que tem é Cristo, a esperança da glória, e vivendo nele, eu não tenho satanases a serem observados. Eu estava dizendo ontem a um amigo, conversando uma coisa parecida, um amigo público muito conhecido, que me mandou um áudio ontem à noite, eu respondi a ele, eu estava dizendo a ele, olha só, eu não tenho esse tempo há muitos anos. Na realidade, eu comecei a deixar de ter tempo para o diabo, ou ter espaço para Satanás, quando eu ainda morava em Manaus. Eu expulsei tanto demônio e aprendi tanta diferença entre supostamente demônios e doenças mentais e outras coisas, que isso foi ficando pequeno para mim e eu fui embora. Hoje eu estava dizendo a ele, se eu tiver tempo eu estou vendo alguma coisa sobre mecânica quântica, sobre a natureza do universo, sobre as estruturas da existência detectável no espaço-tempo. Eu estou muito mais preocupado com mundos paralelos a esse, que me mostram a grandeza da criação e da extensão, como Paulo mandou que fosse, né? Escrevendo aos Efésios. Eu quero que vocês aprendam a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Então, eu meço cada vez mais a infinitude do amor de Cristo na percepção da minha finitude através dos mundos que Deus criou e que o amor de Deus assambarca. E Cristo não é o Cristo só da linearidade do espaço-tempo onde a gente vive. Ele é o Cristo de todas as dimensões e de todas as formas de existência, em qualquer que seja a natureza de energia, em qualquer que seja ainda o universo não detectável, não detectado nem nas nossas teorias, quanto mais empiricamente por nós em qualquer dos nossos estudos. Quando detectarem, eu vou dizer, eu vou batizar cada universo que eles dizem que existe, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando chegam e me dizem, olha, essa partícula subatômica é maravilhosa, é do caramba, eu digo, então deixa eu batizar. É nova, descobriram agora? Deixa eu batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Deixa eu batizar. Vão descobrindo coisa, eu digo, tem dono. Meu Pai é quem fez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí.
Então, o universo, meu amigo, virou um lugar onde eu vou batizando estrelas, criaturas. Tem gente que fica com raiva porque uma sonda vai descer em Marte. Eu me regozijo com qualquer descoberta que venha de Marte ou da Terra do Sol, na Caatinga do Ceará. Tanto faz, é lugar, espaço da soberania do meu Deus. Ele não criou nada à toa. E se eu posso alcançar, tem alguma coisa que dele me será revelada nessa percepção. E eu batizarei essa coisa em nome do amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o diabo, meu amigo, já está batizado. O diabo está queimado por mim, em nome de Jesus. Eu vou queimando demônios e diabos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não aguentar esse selo, que evapore. Na minha vida não tem mais lugar. Na minha vida, em nome de Jesus, o diabo com o falso profeta já foram extintos no lago de fogo. Meu coração está cheio do evangelho, essa escatologia já se realizou em mim. O mundo já acabou para mim. O Cristo é o Senhor de todos os reinos. Aleluia. Amém. Eita. É só esperar, que o resto é só uma questão de tempo. É isso aí. E aí, companheiro? Diabo batizado, Caião. Os crentes pira com essa frase. Ah, eu não estou nem aí, eu estou tentando ajudar essa moçada. Essa sua contribuição que você deu agora é uma coisa que incomoda as pessoas. Não é isso? Mas muita gente. O pastor que está ouvindo isso aí, que só sabe falar de demônio o dia inteiro, ele fica com ódio de mim, esse Caio herege, sem vergonha, ele não consegue contraditar nenhuma das minhas palavras. É isso aí. Na minha frente, então, ele entra em estado de mutismo. Mutismo? Ele aperta um mute, ele muta o áudio. Ele se muta, ele não fala nada. E aí, o que você tem a dizer? Nada. Nada. Rapaz. Nada. Let it be. Let it be? Não. Let it be. Let it not be. Porque já foi destruído em Cristo Jesus. Morreu em Cristo. O diabo só está vivo para quem não deixa ele ficar morto, entendeu?